Hoje começamos uma nova série de mensagens que vai durar esses próximos domingos do mês de dezembro. Pensando o que poderemos conversar biblicamente no mês de dezembro, o último mês do ano, e me veio à cabeça muitas coisas. Se você está há pouco tempo conosco, geralmente no mês de dezembro nós temos sempre uma série de mensagens sobre Jesus, sobre o Natal. Então, mas esse mês, esse ano 2021, resolvi terminar um pouco diferente, dadas as circunstâncias mundiais da igreja e da humanidade. Então, quero convidar você a estar conosco lendo Jonas todos esses domingos de dezembro. O tema que temos para nós nesta noite é o tema: você pode fugir, mas não pode se esconder. Você pode fugir, mas você não pode se esconder. Qual é a intenção primeira dessa série de mensagens? Eu quero intitular o pensamento desse mês, lendo Jonas, sobre o que eu coloquei na cabeça e fixei como uma ideia na minha cabeça para me direcionar, é uma mensagem ou mensagens ou um conteúdo bíblico de resgate. Diga assim comigo a palavra, diga comigo, resgate. A intenção desse conteúdo bíblico desse ano é resgate. Para alguns, resgatar algumas pessoas de algum lugar. Para outros, resgatar esta pessoa do seu estado emocional, espiritual, ministerial, conjugal. É um tema, é uma observação, é um caminho de resgate. E assim eu estou orando e pedindo a Deus que assim Deus faça em cada encontro, que nos resgate de onde nós temos que ser resgatados. Por isso, intitulei a série de Jonas, Histórias de um Homem que Fugiu. E precisou ser resgatado para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Você pode fugir, mas não pode se esconder. Algumas observações introdutórias, como sempre fazemos. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta de Israel. A sua existência foi entre 750 e 800 anos antes de Cristo. Jonas foi um profeta na época do reino de Jeroboão II. Ele foi o profeta da sua época em reinado de Jeroboão II. Uma outra observação é que Jonas foi o único profeta chamado por Deus para ser profeta fora da sua cidade natal. Todos os profetas foram levantados por Deus para comunicarem o juízo de Deus na sua cidade natal. Isaías, levante-se para o seu povo e anuncie o meu juízo para esse povo. Ezequias, Jeremias, Jonas foi o único profeta que Deus chamou como profeta e missionário. Você vai ser profeta em uma outra nação, para um outro tipo de gente. Não é para o seu povo, é para outro povo. Jonas foi convidado por Deus para fazer aquilo que nunca antes havia sido feito. Pergunta retórica: traz ou não nos traz medo e incerteza quando Deus nos leva a fazer algo que nós nunca fizemos e nunca vimos ninguém fazendo? Mas eu creio que ainda hoje Deus pode nos usar ou nos convidar para fazer por meio dele coisas que nunca antes foram feitas. Deus pode usar alguém aqui hoje para fazer algo para Deus e para Deus que nunca antes foi visto sendo feito. Porque Deus não mudou. Deus convida Jonas para fazer o que nenhum profeta antes dele havia feito. O significado do nome Jonas no hebraico original significa pombo ou pomba. A pomba era um símbolo de Israel, é um símbolo de Israel. Muitas igrejas, ao longo dos séculos, usaram a pomba, por exemplo, como símbolo da igreja. Outros, o peixe, pão e peixe. Mas observamos aquele sinal de Deus sobre Jesus em seu batismo no Jordão por João Batista. Está Jesus à margem do Jordão e é batizado, então o céu se abre, uma voz ecoa do céu que diz: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nesse momento é visto uma pomba que desce dos céus e repousa e recai, pousa sobre Jesus. Uma manifestação do Espírito Santo selando Jesus em seu batismo. Mas, além disso, teólogos afirmam, e eu assim acredito, que além dessa manifestação do Espírito Santo representada por uma pomba sobre Jesus, também era uma forma de Deus estar anunciando o que Jesus veio fazer. Quando temos uma pomba que desce sobre Jesus, também é uma forma de Deus dizendo:
Jonas, seu significado, pomba. Aí está o símbolo da pomba, que era Jonas em seu nome, sobre Jesus, anunciando quem é Jesus. Quem é Jesus, pastor? Jesus é o melhor Jonas. Eu aconselho você a ler uma literatura minha. Está no nosso site, novavidasc.org, vá lá em e-books. Eu tenho um livro lá que chama-se Tudo sobre Jesus. Jesus no Antigo Testamento. As teofanias, quando Jesus aparece no Antigo Testamento. Meu amigo, Jesus não nasce ou passa a existir numa manjedoura no Natal. A Bíblia, como sempre dizemos, a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é para nós. A Bíblia não é sobre Moisés, não é sobre Abraão, não é sobre Jonas, não é sobre Davi. A Bíblia é toda sobre Jesus. Eu vou te dar alguns exemplos. A história de Moisés é só para dizer o que Jesus vai fazer melhor e perfeitamente. A história de José é só para dizer o que Jesus fará melhor e perfeitamente. A história de Jonas é só para dizer o que Jesus fará melhor e perfeitamente. Pastor, o Antigo Testamento, qual é o lugar dele hoje? É Bíblia? É Bíblia. Deve ser lido. Deve ser aplicado? Deve ser aplicado. Não literal, mas entendimento do que Deus deseja, como ele pensa, como ele se move. Nada disso mudou. Deus é o mesmo, não sofre variação alguma. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. Amém ou não amém, meus irmãos? Ele não mudou, a sua santidade é a mesma, o seu poder é o mesmo. Não há hoje em dia literalidade cultural no Antigo Testamento, mas ele é bíblico. O que acontece é, nós temos no Antigo Testamento a história de Moisés. Para que serve a história de Moisés, além do povo de Israel? Para nós hoje, para dizer que Jesus faria melhor e perfeitamente o melhor Moisés. Quem é Moisés? Aquele que Deus separa para ir a uma terra de escravidão que não é a sua, para resgatar o povo de Deus que está escravo, libertá-lo da escravidão e levá-lo durante um tempo a um trânsito, uma transitoriedade na história para entrar em uma terra prometida. Só que Moisés vê a terra, mas não entra. Isso é para dizer o quê? Que igualmente ou perfeitamente, Deus, como fez com Moisés, enviará Jesus também para a nossa terra, porque nós, como povo de Deus, estamos escravos em nosso pecado e delito, para então Jesus, o perfeito Moisés, nos arrancar da escravidão do pecado, nos levar até uma terra prometida, que nesse caso espiritual, em glória. Só que Jesus, diferente de Moisés, não ficará restrito a ver e não entrar. Ele é o Senhor dessa terra. Ele é o melhor Moisés. A história de José para nós é para nos dizer aquilo que Jesus faria melhor e perfeitamente. Quem é José? José é um jovem que é traído e vendido pelos seus irmãos, é escravizado, é julgado, mas então o tempo passa e ele vira o segundo homem do Egito, com o fim de o seu governo salvar a sua família que enfrenta uma crise financeira, econômica e alimentícia, ou alimentar, podemos dizer assim. Quem é José? José está anunciando o que Cristo vai fazer melhor e perfeitamente. Jesus vem ao nosso meio, ele também é traído pelos seus, por Judas, ele é preso, é escravizado, mas também ele se levanta deste lugar e não vira o segundo homem mais importante do mundo, ele vira o rei da glória ressurreto e governa sobre todos, para poder nos salvar, a sua família. Toda a Bíblia, eu ficaria aqui a noite inteira, é sobre Jesus. Jonas não é diferente. O próprio Cristo vai dizer aos fariseus que Jonas o representa. Jonas anunciava, ou a sua história, o que Cristo faria melhor e perfeitamente. Olha o texto bíblico de Mateus 12, 38 ao 41. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Alguém perguntaria, mas como assim? Versículo 40. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive, que vamos ler, se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. A Jesus diz: e vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas.
O próprio Cristo se compara à sua história e à história de Jonas. Nós vamos chegar lá em uma hora dessa. Se sabemos quem é Jonas, sua ligação com o Messias, quem é ou o que é a cidade de Nínive? A cidade de Nínive era uma cidade do Império Assírio. Estava ocupada geograficamente no que hoje conhecemos como o Iraque. Era uma cidade fortificada, tinha os seus muros de 30 metros de altura e 50 metros de largura. Era praticamente uma muralha da China, ninguém entrava. Era uma cidade que tinha milhões e milhões e milhões de habitantes, mas a maldade desse povo, habitante de Nínive, era famosa. Era um povo perverso e mau. A fama de Nínive corria por toda a terra, de um povo pervertido, mau e perverso, ao ponto de isso incomodar a Deus, como Sodoma, como Gomorra, incomodaram a Deus com a sua maldade. E por isso Deus vai enviar Jonas a esta cidade. Então vamos agora ao texto bíblico, Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. E eu trago para nós hoje uma versão nova, além da NVI, que é a versão NVT. Se você não conhece, nova versão transformadora. Para hoje ela faz mais sentido. Versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, algumas versões é levante-se, e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie ali o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. 3. Jonas fez o quê? Se levantou, se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu, observe isso, isso é importante, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis com o fim de unicamente fugir do Senhor. Até aqui. 3 coisas importantes para nós hoje, se quiser tome nota. A primeira delas, todos nós temos a tendência de fugir. Fugir de Deus não o torna mal, o torna humano. Os homens tendem a fugir de Deus. Os homens tendem a não desejar a vontade de Deus. Paulo disse, porque vós estáis mortos em seus pecados e delitos. O que nós queremos não é Deus, e nossa carne, nossa alma pecaminosa. O que nós queremos são a nossa felicidade, as nossas coisas. E por isso tendemos a fugir de Deus. E observe que pessoas boas, com boas intenções, podem fugir de Deus. Quantas vezes, por exemplo, uma pergunta retórica, Deus já mandou você fazer algo que você não queria fazer? Não levante a mão. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Você conhece a Bíblia, sabe qual é a vontade de Deus. Deus quer que você se humilhe, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você chame uma conversa. Você sabe o que Deus quer. Mas se você faz o quê? Você foge da direção de Deus, porque você não quer fazer. E alguns têm até bons argumentos e intenções. Não faço porque eu penso que assim é melhor. Nós tendemos sempre a fugir de Deus. Isso é uma questão da raça humana. Mas observe que fugir de Deus vai contra todo bom senso e raciocínio lógico. Fugir de Deus, me perdoe a palavra, é uma grande idiotice. E é algo simplesmente que não faz nenhum sentido ou não traz nenhum bom resultado. Você e Deus, quem ganha essa luta? Quem foge de quem? Quem contra quem? Mas nós, seres humanos, tendemos, nossa natureza, a fugir de Deus. Eu separei 3 possíveis motivos do porquê nós corremos de Deus. Primeiro deles, corremos de Deus às vezes para poder evitar a dor. Pessoas que foram machucadas pela igreja, pelo pastor, pelo pai, pela mãe, pelo marido, foram violentadas, foram machucadas. Elas atribuem agora a confiar em alguém em sentir dor. Então corremos de Deus porque fizemos uma lista gigantesca de pessoas que nós não devemos confiar, e quem sabe uma delas está Deus. Eu lembro que eu confiei em Deus, e olha como as coisas acabaram. Então às vezes nós não confiamos em Deus porque ir em direção a Deus, ou estar em Deus, ou correr em direção para Deus, pressupõe confiar e depender dele. Mulheres que dizem, eu dependi do meu marido e me arrebentei.
Homens que dizem, dependi do meu patrão e me arrebentei. Dependi de alguém, confiei em alguém, me machuquei. Não quero mais me machucar. Com isso, eu corro até mesmo de Deus para não confiar nele. A segunda possibilidade, eu corro de Deus porque eu tenho medo. Medo de saber o que Deus vai falar sobre algo ou o que Ele quer que eu faça sobre algo. Porque no fundo, irmãos, na maioria das vezes nós já sabemos o que Deus quer, sim ou não? Só que nós não queremos fazer e fazemos o que corremos. Ninguém ora assim, Senhor, Pai, fui ferido e machucado por alguém, mas Deus, estou na dúvida, devo ou não perdoar, Senhor? Senhor, fala comigo. Canta, fala comigo, Senhor. Devo ou não perdoar? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Você tem que perdoar, não tem que orar para isso, tem que agir. Tem oração que não deve ser feita. Não precisa ser feita. Mas nós corremos de Deus porque se eu for até Deus, se eu confiar em Deus, se eu depender de Deus, eu sei o que Ele vai dizer. Você vai dizer, perdoa. Caminha mais uma milha. Dá outra face. Já sei. Se eu for até Deus, eu sei que vai mandar eu fazer. Vai mandar eu largar a mulher que não é minha, o marido que não é meu, vai mandar eu largar a amante, vai mandar eu me corrigir do meu pecado, Ele vai mandar eu dar um jeito da minha vida. E eu não quero isso. Eu gosto disso. Então eu corro, porque tenho medo, porque sei o que Deus vai mandar eu fazer. Terceira possibilidade, eu corro de Deus porque eu tenho costume e tendência de correr para as coisas que eu penso que me farão mais feliz. Olha, isso aqui vai me trazer alegria e felicidade. Em um século onde todos estão correndo a carreira para ter felicidade. Olha, você merece ser feliz. Ninguém pode arrancar isso de você. E muitos vão ter a Bíblia como um livro pesado, o antigo, o antiquado, que não deixa ninguém feliz. Porque se autonegar, se humilhar, dizer não para os prazeres da sua alma que deseja o mal, o pecado, isso não dá prazer algum. Para eu ser feliz, de fato, eu vou ter que correr da Bíblia. Acontece que a sua alma pecaminosa, o seu coração, a sua carne pecaminosa, vai levar você a caminhos que parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Eu que inventei isso? Não, quem fala sobre isso é Salomão em Provérbios 4, versículo... Não, cadê? Aqui. Provérbios 4, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final ele conduz à morte. Então corremos de Deus que nós queremos ser felizes. Jonas, ele corre o mais distante, ou para mais distante que pode de Deus. Eu vou te dar uma noção geográfica em quilômetros. Jonas está em Israel. O profeta de Israel, Deus fala assim, vá até Nínive. Um exemplo, Nínive fica para esse lado, certo? A 800 quilômetros. Sabe o que ele faz? Ele corre para Tarsis. No mapa, Tarsis está para esse lado, a 4.000 quilômetros. Ele corre mais de 4 vezes a mais para o lado oposto. É R$4.800 no ponto errado. Mas talvez porque eu fiquei pensando, por que Jonas corre para tão distante? Se você não sabe, na cultura antiga havia um costume. Qual é o costume? Cada nação, cada povo tem o seu Deus. E cada Deus, ele tem uma gestão, tem um poder sobre aquele povo, que de alguma forma se limita às suas fronteiras. Um exemplo, Moisés no Egito diante de Faraó. Moisés fala assim, o Senhor Deus mandou você libertar o povo. Moisés fala, quem é o Senhor para que eu possa crer nele? Não sei quem é o Senhor. Olha, liberte o povo, Moisés. Aí Moisés vai, joga a vara e a vara vira cobra. Sabe que Faraó diz? A vara em cobra? Os meus magos também fazem. Joga aí, gente. Eles jogam 2 varas, são 2 cobras que são consumidas pela cobra da vara de Moisés. Mas o tempo todo o Faraó está brigando com Moisés, dizendo assim, nós temos nossos deuses, Moisés. Você está fora da sua terra. Aqui o seu Deus não tem poder. Aqui quem manda é o Deus tal e o Deus tal. Então se entende na cultura antiga que cada nação tem o seu Deus que é poderoso para aquela nação. Talvez Jonas tenha pensado, eu vou fugir para outro país, para tão longe, porque lá Deus não terá poder sobre mim. Aí você abre um sorriso e diz, não sabe de nada, inocente. Porque não há como se esconder de Deus. Não há lugar aonde Deus não te encontre.
Não há lugar aonde Deus não esteja. Não há como se esconder de Deus. Ele corre para o mais distante que pode. Mas para chegar a Tarsis, ele precisa ir ao porto de Jope e dar uma descida. E lá, por acaso, ele encontra um barco disponível e o ingresso disponível. O que me diz que, ao pagar o ingresso para fugir de Deus, que quando nós fugimos de Deus, nós sempre teremos algum custo. Lhe custará fugir de Deus. Não ficará barato e não sairá de graça. Há um custo em andarmos em desobediência e incorrermos a pontos contrários à vontade de Deus. Quando fugimos de Deus, nós temos um custo, isso pode nos custar muito, e nós tornamos a nossa jornada infinitamente mais difícil. Escute-me aqui o seguinte: não é fácil ser fiel a Deus. Não é fácil, em uma cultura pervertida, sermos fiéis a esta palavra. Aonde uma cultura que chama bom de mal, mal de bom, certo de errado, errado de certo. Agora, será ainda muito mais difícil se nós fugirmos de Deus. Tem pessoas, quem sabe hoje aqui, que passam uma vida muito difícil, mas você está sofrendo mais do que deveria. Ser fiel a Deus não nos garante imunidade ou ausência de sofrimento, mas fugir de Deus nos garante sofrimento além. Há um custo que teremos que pagar por fugirmos de Deus. A nossa carne e a nossa mente sempre vai nos dizer que o caminho de fuga de Deus é o caminho mais fácil. Pastor, ser crente é muito difícil no meu trabalho. Pastor, ser crente é difícil na minha casa. Pastor, ser crente é difícil com os meus amigos. Lá eu sofro zombaria, lá eu sou deixado de lado, eu sou ridicularizado, é difícil. A sua carne vai dizer, é mais fácil você fazer parte da manada. É mais fácil você ir para todo mundo, onde todo mundo está indo. É mais fácil ser igual a todo mundo. É mais fácil falar como todo mundo fala. É mais fácil ir em direção aonde todos estão indo. É mais fácil. Só que Salomão vai dizer, como lemos em Provérbios 14, 12, de novo o texto na tela: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A vida mais fácil não é a vida longe de Deus, porque no final a conta terá que ser paga. O seu pecado levará você a fugir de Deus. O meu pecado me levará a fugir de Deus. Sabe o que eu aprendi com o pecado? 3 coisas simples. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai fazer você ficar mais tempo do que você gostaria de ficar nesse lugar. E o pecado fará você pagar um preço mais caro do que você gostaria de pagar pelo lugar que o pecado te levou. Não se engane, o pecado vai nos levar para longe de Deus. E vamos pensar que isso é melhor, que isso é o mais fácil, que isso nos traz mais alegria e felicidade, ser como todos. Mas Deus não nos chamou para ser como todos. Deus nos chamou para sermos como Jesus. Fomos criados à sua imagem e semelhança e resgatados na cruz, devolvidos a Deus para sermos conforme o nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, Filho de Deus. Fomos chamados para nos parecer com Cristo e não com todo mundo. Entenda que o pecado terá preço, terá um custo. Esse homem, Jonas, ele chega ao porto de Jope e adivinhe, lá tem um barco disponível. E adivinhe, lá tem um ingresso disponível. Não está superlotado, tem uma vaga para ele. Porque no quesito fugir de Deus, o diabo sempre vai garantir que tem um lugar no barco para você. Para fugir de Deus, o diabo vai garantir que tem um ingresso separado para você. Porque é isso que o diabo faz. Alimenta o nosso desejo carnal de viver a vida longe, fugindo de Deus. Por isso eu digo que esta mensagem de hoje, esta série, é uma mensagem de resgate. Para resgatar pessoas aqui nesta noite. Do lugar que ocupam geograficamente, emocionalmente, ministerialmente, espiritualmente, no casamento, no seu coração, na sua obediência, na tua santidade.
resgatar você. Jonas vai pagar um preço e o diabo separou para ele um barco, um ingresso. Mas observe que cada passo que ele dá para longe de Deus não é um passo para frente, nem para cima, é um passo para baixo. Diz que para fugir de Deus ele tem que descer ao porto de Jope. Ao descer ao porto de Jope tem um barco para ele, ele entra no barco, mas agora o próximo passo é se lançar no mar e descer as águas. E como se não bastasse, agora tem que um peixe subir e o tomar como alimento ou engoli-lo, e agora ele é levado às profundezas do mar. Ou seja, quanto mais fugimos e nos distanciamos do que Deus tem e quer para nós, nós só descemos. É só profundeza, é só escuridão, é só problema e é só tempestade. Jonas pensou, se eu sair geograficamente de Jerusalém, de Israel, se eu ficar longe, lá tem outros deuses, Deus não vai ter mais agência, gerência sobre mim. Está enganado. O salmista no Salmo 139, versículo 7 ao 10, vai dizer assim: para onde, Senhor, poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, Jonas que o diga, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O que eu aprendo com esse salmo são duas coisas. A primeira, não há lugar que você possa ir que Deus lá já não esteja. Aonde você chegar, Deus já está lá. Deus ocupa todos os lugares, brechas, esferas, cantos. Aonde você for, Deus já chegou lá, primeiro está lá. E a segunda coisa que eu aprendo, não há geografia, não há meio, não há caminho, não importa o caminho, eu nunca vou conseguir escapar da mão de Deus. Se eu estou no mais profundo mar, o Senhor lá já está e me encontra, não há escape. Se eu subo com asas da alvorada, lá não há saída para mim. E Jonas está, quem sabe, como alguns aqui, entendendo que é mais fácil e é melhor fugir daquilo que Deus já disse para você que você deve voltar. Continue Jonas capítulo versículos 4 ao 12. Jonas 1, 4 ao 12. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Jonas está no barco já, o ingresso pago. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem. E lançava a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Observe aqui, há parênteses. Jonas estava indiferente ao seu pecado. Jonas estava indiferente à sua rebelião. Fecha parênteses. Versículo 6. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode você dormir, irmão, uma situação dessas? Disse o capitão, levanta-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Como disse, cada povo tem o seu Deus. 7. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, adivinhe, elas indicaram que Jonas era o culpado. Abre parênteses. O seu pecado sempre vai dedurar você. Você não vai conseguir se esconder. Versículo 8. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós e perguntaram, quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Voltando a dizer, porque tinha a ver com a divindade. 9. Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Como eu disse, é contra todo bom senso e racionalidade fugir do Senhor. Eles ficaram apavorados como quem diz, cara, o que você fez? Por que fez uma coisa dessas, disseram, 11. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você?
para que a tempestade se acalme. Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Número 1, tendemos a fugir de Deus. Número 2, você não pode fugir de Deus. O seu pecado vai dedurar você. Você será descoberto. Você não terá escondido ou livre das mãos de Deus. Jonas está em um lugar de desespero, tempestade, e o barco vai se despedaçar. Não tem. O marinheiro pergunta: o que nós faremos agora, irmão? O culpado é você, me diga, o que nós vamos fazer? Desespero. Você não percebe que Deus é tudo o que você precisa? Até o momento em que Deus é tudo o que você tem. Corremos a nossa vida achando que precisamos de muitas coisas, além de Deus. Mas quando o cerco se fecha, quando vem desespero, quando o barco está indo a pique, nós percebemos que Deus é só Ele que nós precisamos. Que não tem mais jeito, que não há outra opção. Dependemos só dEle. A tempestade coloca todos no barco em risco. Quem é o culpado? Jonas. Então entenda-me o seguinte nesta noite: as suas decisões, a sua escolha, a sua rebeldia, o seu afastamento de Deus não coloca só você em risco. Coloca as pessoas que você ama em risco. Coloca a sua família em risco. Quando você está fugindo de um chamado de Deus, de uma santidade de Deus, de um caminho de Deus, todos ao seu lado vão sofrer com você. Porque a tempestade não só vai balançar o barco seu, mas de todos que estão dentro deste barco. Eu selecionei 3 tipos de tempestades que Deus permite que os cristãos vivam. Olhe comigo 3 tempestades. A primeira delas, tempestade de proteção, tempestade de aperfeiçoamento e tempestade de correção. A primeira, tempestade de proteção, é tempestade que Deus permite ou manda para proteger você. É melhor isso do que o que te aguarda que está por vir se eu não colocar você aqui neste lugar. Vou te dar um exemplo. Jesus com seus discípulos, alimentando crianças, homens e mulheres, multiplicando o McLanche feliz de um garoto naquele dia. Me dá aqui, garoto, o seu lanche. O que tem aí? Eu tenho aqui alguns pães, alguns peixes. Jesus pega, multiplica e multidões comem e sobram 12 cestos cheios. Daquele momento, o povo está maravilhado e fala assim: olha, nós temos que fazer Jesus o governante sobre nós. Temos que levantar agora Jesus como governante sobre o povo de Israel. Jesus sabe que ainda não chegou a hora disso acontecer. Então o que ele faz é: discípulos, precisamos sair daqui. Esse povo quer me colocar como chefe deles e a minha hora não chegou. Entrem no barco e vão para outra margem. E a tempestade chega, Jesus está com eles. Você conhece a história. Nesse caso eu vou levar você ao mar, a uma tempestade, para privá-los de serem idolatrados, venerados por pessoas que querem que vocês sejam deuses sobre eles. Tempestade de proteção. Pastor, porque eu vivo hoje? Talvez você vive isso hoje, porque se Deus não levar você para uma tempestade, a um movimento, a uma ação, a um problema, Ele vai estar deixando que você entre em um lugar pior. O segundo tipo de tempestade é de aperfeiçoamento. Exemplo, a tempestade sobre José. José tem um sonho, ele é jovem com seus irmãos, só que é um jovem imaturo, como muitos jovens são, infantil. Ele tem um grande sonho que Deus deu para ele: eu vou ser governante sobre a minha casa, sobre a família, sobre um povo, mas não tem maturidade. Ele não está pronto, Deus tem que aperfeiçoá-lo para realizar algo na vida dele. O que ele faz? Deus permite que ele seja vendido, dado como morto, falso morto, que ele fique escravizado, seja acusado por falso assédio, e fique esquecido pelo copeiro do rei, para que então amadureça, seja aperfeiçoado para de fato tomar o lugar que Deus queria que ele tomasse. Deus vai permitir na sua vida tempestade para aperfeiçoar você, para coisas maiores e melhores. A terceira tempestade, tempestade de correção, que é o caso de Jonas. Deus está permitindo tempestade para corrigir Jonas, para disciplinar Jonas. Mas escute-me o seguinte: tempestade de correção não é Deus te punindo, é Deus te trazendo de volta.
Tempestade e correção não é Deus te punindo, lançando fogo contra você. Não, é Deus impedindo que você morra, trazendo você de volta para o eixo, para o lugar, para a vida que Ele tem para você. E se precisar Deus lançar sobre você tempestade para você entender os sinais que é Deus chamando de volta, Ele vai lançar uma tempestade. Sabe por quê? Ele não está te punindo, Ele ama você. Ele quer o seu bem. Tempestade de proteção, aperfeiçoamento e correção. Versículo 6. Nós lemos que então o capitão desceu para falar com Jonas e disse: como pode você dormir numa situação dessas? Disse ele: levante-se. É a mesma palavra que Deus usa a Jonas no versículo 2. Homem, apronte-se, levante-se e vá para Nínive. Ele foge do lado contrário, está agora num barco e o marinheiro diz: homem, levante-se. É Deus usando a boca de marinheiro dizendo: levante-se, volte. Deus está te resgatando com essa tempestade. Quem pode dizer amém? Deus está permitindo hoje tempestades na igreja brasileira, no mundo, para que haja um despertamento, para que nós voltemos ao eixo, para que nós voltemos à fé, à oração, à santidade e obediência. Não é Deus punindo o povo, é Deus o convidando ao arrependimento, é resgatando pessoas. Talvez você viva uma tempestade. Por que eu vivo isso? É porque Deus ama você. Ele pode estar te aperfeiçoando, te protegendo, ou sim, te corrigindo. Versículo 15 diz que depois, nesse diálogo, aonde Jonas disse: olha, o culpado sou eu, jogue-me ao mar, a tempestade vai se acalmar. Versículo 15, depois os marinheiros pegaram Jonas e fizeram o quê? Homem ao mar! Lançaram Jonas ao mar e no mesmo instante, diga-se comigo, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Sabe quem é o motivo da tempestade? Um homem, Jonas. Ele é o culpado, ele é o motivo. E quando Jonas vai ao mar, a tempestade se aquieta. Quando os marinheiros se livram de Jonas, a paz volta ao barco. Deixe-me dizer algo para você. Tem pessoas que você aceita conviver com você, aceita na sua vida, que estão aí para trazer nada mais do que tempestade para a sua vida. E o dia que você se livrar dessa pessoa, você vai encontrar paz na sua vida. Os casados não falam sobre casamento. Puxa, pastor, é isso. Vivo o inferno na minha casa, ó, vou me livrar deste homem, que aí a paz vai reinar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que você aceitou o convívio. Pessoas que não creem em Deus. Eu não falo sobre a impossibilidade de conviver com pessoas que não creem em Deus. Conviva com pessoas que não creem em Deus. Agora, relacionamento, intimidade, dar-se a conhecer, conviver, praticar as coisas, trocar ideias e viver a vida, não é isso. Alguém hoje pode estar vivendo um inferno na sua vida por causa de uma pessoa que você ainda aceita na sua vida. O dia que você se livrar dela e dizer: homem ao mar, a paz vai reinar, porque foi Satanás que botou essa pessoa no seu caminho para perturbar a sua vida. Olha, eu tenho aprendido muito sobre isso nos últimos dias, estou ficando velho e tenho aprendido. Tenho decidido quem vai viver comigo, quem não vai viver comigo. Quem vai compartilhar dos meus sonhos e quem não vai compartilhar dos meus sonhos. E oro, Deus, coloque pessoas em potencial no meu caminho e me dê luz aos olhos, discernimento à mente para saber quem não deve caminhar comigo. E amar os diferentes, que pensam diferentes, que têm ideologia de gênero diferente, que são ateus, que não creem em Deus, mas agora, para viver a minha vida, para caminhar comigo, eu escolho a dedo. As cadeiras, quem vai sentar nas principais cadeiras da minha vida. Eu aprendi que eu vivia momentos difíceis na vida e era simplesmente uma ou duas pessoas. Que eu simplesmente desatei a relação de caminhar junto. E olha, homem ao mar. E a vida ficou um pouco melhor. Jonas era o motivo da tempestade. O dia que ele se foi, a tempestade se foi. Versículo 16, para nós terminarmos. Espantados, quem? Os marinheiros.
Com o grande poder do Senhor, os marinheiros ofereceram a Deus um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Terceiro e último, Deus pode usar os seus erros para a glória dele. Não há nada que você faça, não há nada que você tenha feito que Deus não possa usar para a glória dele. É espantoso, mas Deus pode usar a minha obediência para a sua glória e Deus pode usar a minha desobediência para a sua glória. Sabe por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. Jonas contou a história. Cara, eu me rebelei contra Deus, eu fugi de Deus, estou fugindo dele, eu sou o culpado. Esses homens disseram, cara, o que você fez? Então viram que a tempestade era Deus, e que quando o homem foi ao mar, a tempestade cessou. Eles ficaram maravilhados com o poder do Deus de Jonas, ofereceram sacrifício a Deus e firmaram o compromisso de servir a Deus. Escute-me aqui, não importa o que você fez, não importa o que tem feito, não importa o que você vai fazer, Deus tem o poder de transformar todo mal em bem, usar a sua fuga para a glória dele. Então entenda que hoje Deus pode estar convidando você a se deixar resgatar de onde você está, a dar meia volta. Alguns já estão com o pé no barco, outros com o ingresso na mão. Alguns estão na praia caminhando já 3.000 quilômetros. Outros já estão no mar. Alguns no ventre de um peixe, vivendo escuridão. Não importa onde você está. Chegaremos lá até o dia 26. Não importa onde você está. Essa palavra de Deus hoje é para resgate seu. Sabe por quê? A história de Jonas não é uma história sobre... Essa história não é uma história sobre a rebelião de um homem. Essa história é sobre a bondade e a soberania de Deus. Se Deus sou eu, se eu sou Deus, e graça que nós somos, não somos, e alguém decide ir para um lado contrário, por vontade própria, se rebelar contra mim, eu digo, vai em paz, tomara que dê errado. Deus é tão bondoso para com os perversos e ímpios em Nínive, e tão bondoso com o homem rebelde, que Deus vai e o persegue até que ele entenda e volte. A história de Jonas fala mais sobre um Deus amoroso e bondoso, perdoador, e também um Deus soberano, que não há como escapar dele. Agora, o Deus que faz isso com Jonas, faz isso conosco. Porque não temos mais a Jonas como exemplo, nosso exemplo é Cristo, Cristo é o melhor Jonas. Cristo já foi à cruz do Calvário, já morreu por nós, para nos resgatar, para nos fazer imagem e semelhança do seu Filho, nos convidando a uma vida de santidade, uma vida missional, uma vida com um chamado, uma vida relevante, uma vida que faz a diferença. A pergunta que fica para você hoje é, aonde você está? Geograficamente, onde você está? Ministerialmente, onde você está? Em santidade, obediência, onde você está? Sabe, você pode ganhar tempo fugindo. Você não pode se esconder. Você pode ganhar tempo indo na direção contrária. Não importa o caminho que você use, o resultado sempre será o mesmo. Sabe por quê? Quem nunca ouviu aquela história sobre nós, homens? Já ouviu isso? A vontade é uma coisa que dá e passa. Nós, não com Deus. Deus não acorda pela manhã, se preguiça. Ontem estava com vontade de usar fulano, mas a vontade passou. Ontem eu queria salvar e resgatar aquela pessoa, mas hoje não estou mais com vontade, não. Ontem eu que... Não, a vontade de Deus não passa. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e soberana. O que Ele deseja, o que Ele quer, não só vai se cumprir, entenda, é o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para o mundo. Jesus é o melhor Jonas. Ele morreu e venceu por nós. Então hoje, para você, quem sabe, mensagem de resgate. Volte ao lugar de santidade, saia do pecado, se arrependa.
Se relancie com Deus se você está vivendo uma vida de pecado, achando que onde você está, Deus não está lá, não está vendo ou não tem influência sobre você. Não, meu amigo, você está enganado. Deus é soberano. Você tem um chamado de Deus, mas está lutando contra isso, porque você sabe que fazer isso vai te custar algo, vai demandar tempo, vai demandar sacrifício, vai demandar noite de oração, vai demandar dinheiro, mas é mais fácil rejeitar e fugir para Tarsis. Não faça isso. Se é o seu caso hoje, corra para Cristo, aceite como seu Senhor, como fizeram os marinheiros, se renuncie com Jesus, assuma o seu chamado, diga sim para o que Deus tem para a sua vida. Mas pastor, Deus tem para mim, eu nunca vi ninguém fazendo. Nem com Jonas. Mas Deus queria que ele fizesse. Termino como sempre faço. As devidas comparações, porque Jesus é o melhor Jonas. Jonas foi chamado a deixar a sua terra para anunciar o arrependimento a pecadores. Jesus foi chamado a deixar a sua glória para anunciar o arrependimento aos pecadores. Jonas carregou o peso da vontade de Deus para Tarsis. Jesus carregou o peso dos nossos pecados para o Getsemane. Jonas foi declarado culpado pelo chefe do barco. Jesus foi declarado culpado pelo chefe do Império Romano. Jonas foi lançado ao mar para acalmar a tempestade de alguns marinheiros. Jesus foi lançado em uma cruz para acalmar a nossa tempestade. Jonas foi tragado por um peixe, passou 3 dias e 3 noites nas profundezas do mar. Jesus foi tragado pela morte e passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas foi devolvido pelo grande peixe em uma praia para cumprir o seu propósito e missão. Jesus foi devolvido da morte para a vida para cumprir perfeitamente a sua missão de resgatar o seu povo. Jesus, o perfeito Jonas, que nessa noite nos chama ao resgate, à meia volta. Então fique de pé comigo nesta noite. Quero orar com você.